prontos para mais uma redação. Hoje eu vou mostrar uma redação muito especial, a minha. Vou mostrar para vocês a minha redação, que eu fiz um resumo em 2018. O resumo é um dos gêneros que todo mundo desconfia um pouco. Os corretores não gostam muito, os professores não gostam. Tanto que as orientações que a gente recebia no cursinho fuja desse gênero. Mas eu tinha uma estratégia por trás do resumo. O resumo nunca tinha caído na UF nos últimos 8 anos, pensando que eu fiz a prova em 2018. Mas eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça, se cair resumo, se vier a opção de resumo, eu vou fazer resumo. Por quê? Porque esse gênero eu acho mais fácil, ele é mais rápido de fazer, na minha opinião, eu achava isso. Porque eu também tinha treinado esse gênero muitas vezes. Porque você não precisa pensar muito. Textos argumentativos, você tem que elaborar uma tese, você tem que pensar na sua argumentação, pensar em intertextualidade, interdisciplinaridade, na maioria das vezes, né? E nos outros textos, nos outros gêneros, tem algumas regrinhas básicas, alguns pontos-chave, algumas marcas necessárias de cada gênero, que no resumo basicamente não existe isso. Tem algumas características peculiares do resumo, mas é muito tranquilo, é muito intuitivo, inclusive. Então, eu tinha decidido que eu iria fazer o resumo se viesse essa opção. Quando eu peguei a prova, eu não acreditei que estava vindo, porque nunca tinha caído o resumo na UFO. Então, eu li, assim, os outros comandos, li o título dos textos motivadores das outras opções, as outras situações, e li o comando e vi se eu conseguia elaborar algum. Mas eu vi que realmente eu não ia dar conta. Na hora a gente fica muito nervoso, né? E eu fui e falei, não, vou fazer o resumo mesmo. Eu consegui fazer o meu resumo em uma média de 45 minutos, então isso me deu uma vantagem muito grande para eu conseguir fazer as minhas questões. E é o que eu tenho falado aqui com vocês há muito tempo, sobre responder todas as questões. Então você precisa acelerar na sua redação. O tempo de redação é 50 minutos, porque esse é o tempo que você tem para cada prova. Então você precisa manter essa média na redação também. Então foi isso, eu fiz o resumo e eu vou mostrar para vocês a minha nota. E eu também quero mostrar o meu resumo, por quê? Porque eu recebo muitas mensagens assim, nossa, Naina, mas eu perco muita nota na C1. Eu tenho alunos que ficam desorientados, falam, nossa, mas você corrige, e eu continuo perdendo nota em questões de gramática. Gente, vocês vão ver que tem muitas, inclusive eu inventei uma palavra. Sim, minha gente, eu inventei uma palavra na minha redação. Então, assim, é normal. Eu corrijo muita gramática, eu vejo a gramática às vezes porque eu estou na posição de corretora. Eu, enquanto escritora, é óbvio que eu erro. Todo mundo erra. Você tem que ter uma leitura muito atenta, você tem que estar com calma para escrever um texto e não ter nenhum erro. Você tem que voltar, ler de novo, ler depois de um tempo. E não, a gente sabe que na hora da prova nós não temos todas essas condições perfeitas. Só de a gente estar naquele nervosismo já é determinante pra gente cometer alguns erros e tá tudo bem. Tanto que questões de gramáticas é que você perde menos nota. Então não fiquem bitolados. Claro, vocês precisam treinar, obedecer às leis gramaticais o máximo possível, mas a gente sabe que isso é difícil mesmo. Então não fique se condenando, se achando a pessoa mais burra, achando que você não vai passar por isso, que a sua redação vai ser um lixo. Não é assim, essa não é verdade. Todo mundo comete erros. E o seu corretor também vai fazer uma leitura super rápida, uma leitura simples da sua redação. Vai passar para um segundo corretor, mas ele não vê as marcações que o primeiro corretor fez. Então ele também vai fazer uma leitura simples. Então, assim, é tranquilo, não fique se condenando por isso. É quase impossível ter uma redação sem erros de gramática. Quem consegue fazer redações com 0 erros de gramática é porque fez um rascunho, exatamente como vai ser a sua redação oficial, leu, releu, corrigiu e passou a limpo. Só que essa realidade não existe na hora da prova. Vocês precisam fazer direto, não dá tempo de fazer rascunho. O rascunho de uma redação é estruturar, é fazer tópicos, pegar a caneta e meter bronca, porque não dá tempo mesmo de fazer um rascunho bonitinho da sua redação. E para isso vocês precisam treinar e escrever direto. Nossa, eu ainda não dou conta. Se você não treinar, você não vai dar conta mesmo. E falta quase um mês só para a prova. Você vai continuar falando que você não vai dar conta, ou você vai enfrentar esse medo, fazer essa redação direto e treino, até você ficar perfeito, até você conseguir desenvolver todas as suas ideias em 50 minutos direto, confiante. É só questão de treino. Então vamos lá, vou mostrar para vocês minha nota, mostrar o texto motivador e a minha redação, tudo bem? Bora? Então, como vocês podem ver aqui, eu tirei 77 em 80.
E a média foi 68. Então, a maioria das pessoas que faziam medicina, ampla concorrência, tiraram em média 68 pontos na redação. Então, vejo que eu consegui ficar bem acima da média e isso me garantiu também uma vantagem. Por isso que eu falo que a redação ela é essencial, porque ela te ajuda muito. Assim como as humanas te ajudam, a redação também te ajuda muito a elevar a sua média. E foi como eu disse, mesmo com os professores falando, tente não fazer resumo, tente escolher os gêneros que são mais clássicos, como o texto de opinião, as cartas. Mesmo assim, eu fui lá, fiz o resumo e deu super certo. Tirei uma nota muito satisfatória. Então, é questão de vocês treinarem mesmo e seguir as regras, seguir o que é aquele gênero, seguir os critérios daquele gênero, que não tem erro. Então, vamos lá para o texto motivador. Esse texto aqui, ó, a prova de 2018, que foi a minha prova. Esse texto aqui falava sobre usar a transfusão sanguínea como um benefício, como rejuvenescimento, uma técnica de rejuvenescimento. Então, ele vai contar aqui as pesquisas que estão sendo feitas nesse ramo. E aí, ele sempre começa, a maioria das vezes que ele vem trazer um resumo, assim, pelo menos assim, quando a gente pega exemplos de textos motivadores, né, não que essa foi a única vez que caiu, mas quando a gente pega exemplos de textos motivadores, vai ser mesmo de alguma entrevista, porque precisa disso aqui, ó, de dados de referência bibliográfica para a gente inserir isso no nosso resumo, isso tem que estar no resumo. Então, ele começa aqui falando sobre quando que surgiu essa ideia e quando que foi documentado, na verdade, e isso foi lá com o Papa Inocêncio VIII, lá no século XV, que ele fez essa transfusão sanguínea para poder se sentir melhor, se rejuvenescer, e ele sentiu algumas coisas positivas. Ele teve uns aspectos positivos com essa metodologia, e isso foi baseado na Bíblia. Ele fez isso porque lá na Bíblia fala que sangue é vida. E aí ele traz aqui já em 2018, veja como é um texto super atual, a prova é de 2018 e aqui ele tá falando de uma realidade de 2018, que existe uma empresa que faz isso, uma empresa que faz transfusões sanguíneas para principalmente pessoas mais velhas e milionárias, porque é um procedimento caro, ele coloca $8.000 por procedimento desse, para cada vez que você vai lá receber a sua transfusão. E essa empresa, ela faz isso, ela coleta sangue de pessoas mais novas e transfundem para pessoas mais velhas. E essa empresa quer justamente analisar qual que é o efeito desse sangue das pessoas mais novas nas pessoas mais velhas. E aqui ele vai contar o que eles avaliam, que tem algumas proteínas específicas, que eles acham que são essas proteínas que são associadas a essa sensação de rejuvenescimento, que o líquido que eles coletam é de jovens entre 16 e 25 anos, que normalmente a pessoa recebe 1,5 litro dessa transfusão. Na verdade, ela recebe apenas o plasma. E que todas as pessoas que receberam, elas relatam que se sentiram melhores. Aqui fala que essas experiências de transfusões sanguíneas e os benefícios para rejuvenescimento já são consagradas em pesquisas com animais desde 1956 e tem muitos resultados, igual aqui em 2008 também teve essa pesquisa da Universidade de Stanford que mostrou que teve um desenvolvimento de células do hipocampo em ratos que receberam essa transfusão. E essa área é muito importante porque ela está associada à memória e ao aprendizado e é uma das primeiras áreas que se deteriora com a idade. Então, se você melhora isso, você está no processo de rejuvenescimento, porque a memória é essencial e é um dos grandes marcadores da idade, do envelhecimento e tudo mais. E aqui, indo já para o final, o texto fala que a gente precisa tomar cuidado, inclusive a opinião dessa geneticista aqui, porque a transfusão sanguínea é você inocular um elemento diferente no seu corpo, então pode ter reações, e que apesar dos efeitos com os ratos, né, com os animais, serem positivos, não necessariamente isso vai ser um resultado positivo para os homens. E aqui traz um dado muito interessante que apenas 8% dos resultados com os animais se comprovam em humanos. Então tem que ter muita pesquisa, quase as pesquisas positivas em animais, para isso poder ser aplicado em humanos. E aqui ele conclui falando exatamente isso, de como podem ter efeitos negativos, quais são as reações que a inoculação desse sangue, a transfusão desse sangue pode provocar no nosso corpo, que são pesquisas promissoras, mas que a gente tem que tomar cuidado exatamente por conta dessas reações. E aí vem o comando. Veja que por ser um gênero que nunca tinha sido cobrado, isso sempre vai acontecer. Quando a UFO traz um gênero que nunca foi cobrado, ela traz um comando mais detalhado, que dá uma explicadinha ali no que é aquele gênero.
Então, se vier um dos gêneros novos que a UFO inseriu, ela vai trazer um comando mais detalhado. Porque como a UFO ela não traz nada de critérios de correção, de marcas, o que é que ela avalia em cada gênero, a única coisa que ela pode comunicar com vocês é por meio do texto motivador e por meio dos comandos. Então, em gêneros que são novos, a UFO sempre traz um comando mais detalhado. Podem reparar nas outras questões que a gente já comentou aqui, que é, com base nesse texto, faça um teste de opinião. Com base no texto motivador, faça uma carta para fulano de tal pedindo isso. É bem específico. Aqui não, ela já traz todo um contexto para você poder entender qual a proposta desse gênero. O texto acima é um exemplo de gênero reportagem produzido no domínio de divulgação científica, com função de apresentar, discutir, polemizar, divulgar um tema que seja de interesse de determinado público. Então aqui ele só caracteriza qual é esse texto aqui. Suponha que você esteja em uma aula de produção textual e sua professora deseja testar sua capacidade de resumir um texto, sem alterar o ponto de vista do autor. Isso aqui, olha, já trouxe o principal de um resumo. Você precisa manter as informações principais sem mudar a opinião do autor. Você não insere a sua opinião, você não faz reflexões, você não faz análises no resumo. É puramente, é 100% o que está no texto motivador. Levando em consideração as características desse gênero textual e a reportagem, redijam um resumo. Então, aqui teria que fazer um resumo dessa reportagem. Os textos motivadores de resumo, eles têm que ser maiores mesmo, porque se você vai resumir, tem que ter um texto com mais informações para você poder sintetizar. Então, eu teria que fazer uma redação mantendo as ideias principais aqui desse texto motivador e sem inserir opinião, sem fazer reflexões, nada. Por isso que eu costumo falar que o resumo é uma grande paráfrase. Porque a paráfrase você vai manter, é exatamente isso, é manter a ideia principal de um trecho. Só que na paráfrase você pega o trecho por completo e só muda as palavras, muda a ordem, muda a voz, faz de voz ativa para voz passiva. Aqui você não vai manter todas as palavras, porque senão vai ser uma cópia. E até porque nem tem esse espaço todo para isso. Você vai selecionar as ideias principais, mas sem alterar. Você vai pegar todas as informações do texto motivador. Então vamos ver como que eu fiz esse resumo. Resumo da reportagem publicada na revista Veja por Gília Vidali. Então aqui eu já comecei com o meu título e lembrando que todos os gêneros da UFO precisam ter título. Então, óbvio que o resumo não fugiria disso. E no título eu já vou lá e apresento direto o tema e de onde eu tirei isso. Pensa assim, se vocês fossem fazer um resumo de um livro que você leu, um livro literário mesmo, você não ia colocar resumo do livro A Rosa do Povo? Então, um título de resumo de uma redação é a mesma coisa. Você vai mandar resumo do quê? Não, aqui eu ainda coloquei por Gília Vidali porque não tinha o título. Se tivesse o título dessa reportagem, eu iria colocar o título da reportagem e inserir resumo da reportagem Taos, publicada na revista Veja, porque é interessante ter a fonte também. No dia 28 de fevereiro de 2018, Gília Vidali publicou na revista Veja uma matéria sobre estudos a respeito da capacidade do sangue de indivíduos mais jovens serem rejuvenescedores para pessoas mais velhas. Então isso aqui é uma marca, eu preciso colocar de onde eu tirei essa informação. A sua introdução precisa ter referências bibliográficas. Então a sua introdução precisa ter isso. De onde você tirou, quem escreveu aquilo, onde foi publicado, a data, qual o autor, qual o título, se tiver um título. Então vai ser informações técnicas do texto, tudo bem? Essa é a primeira coisa que vocês vão colocar na introdução do resumo de vocês. E logo em seguida eu faço um mini resumo aqui do que se trata essa reportagem. Em uma linha e meia eu escrevi isso. Uma matéria a respeito da capacidade do sangue de indivíduos mais jovens serem rejuvenescedores para pessoas mais velhas. Ponto. O seu primeiro período vai ser esse. Informações bibliográficas, mais um resumo do resumo mesmo, do que se trata essa redação, esse texto que você vai resumir. Segundo o texto, e aí aqui sempre retomando o texto motivador, isso precisa ser feito. Em todos os parágrafos eu preciso falar segundo o texto. Essa ideia faz parte do imaginário humano há muito tempo, com relatos do século XV, quando o Papa Inocêncio VIII recebeu a transfusão de 3 crianças com menos de 11 anos, a fim de voltar a ter vigor. Essa medida foi realizada pela crença de que o sangue é vida, ideia essa explícita no livro sagrado da Bíblia. Veja que isso aqui já é o resumo. Eu estou resumindo o meu primeiro parágrafo aqui do meu texto motivador. Eu peguei essa ideia aqui e resumi. Não falei que teve um desfecho trágico, que eles morreram, nada. Eu só falei que o que aconteceu, de onde veio essa ideia.
Porque você precisa pegar o essencial. O essencial aqui é que isso começou lá atrás. Não que as pessoas morreram, não que, sei lá, que o livro de onde ele tirou isso é Deuteronômio. Não precisa disso. Aqui eu destaquei o esta, porque eu já comentei isso aqui com vocês. Esta não retoma. Esta só retoma quando faz par com aquela. Então, essa nananã e aquela tananã. Aí sim o essa vai estar retomando, e nesse caso o essa retoma o último elemento mencionado. Nas demais ocasiões, para retomar o que você disse, é sempre o essa e não o esta. Já no século XXI, mais precisamente em 2018, a reportagem revela a existência da empresa Ambrosia, criada pelo médico Jesse Carmezin, cuja instalação situa-se no Vale do Silício e realiza transfusões sanguíneas de jovens para adultos com mais de 35 anos. Agora eu vou resumir esses 2 parágrafos aqui, porque veja que o nome da empresa tá só aqui no finalzinho e o nome do médico aqui também. Mas tudo isso aqui está falando dessa empresa e desse serviço, de onde que ela está, do que ela se propõe. Então, eu vou resumir tudo isso aqui, porque não tem como você também fazer um parágrafo para cada parágrafo do seu texto motivador. Inclusive, esse é um outro critério. Você precisa aglutinar as ideias, você precisa pegar as ideias que estão em parágrafos diferentes, mas que falam do mesmo assunto e sintetizar em um único parágrafo. Aqui, mas precisamente, não, né, minha gente? Qual a diferença de mas e mais? Mas é uma conjunção adversativa, expressa oposição. E aqui eu estava falando de mais, eu ia somar. Então, mais precisamente, de forma mais profunda, então eu precisaria de um advérbio aqui de intensidade e não de uma conjunção adversativa. Então, aqui é mais precisamente. Aqui não precisa dessa vírgula porque a gente não separa sujeito do verbo. Então, a existência da empresa Ambrosia criada. O que foi criada pelo médico Jesse Carmezin? A empresa Ambrosia. Então, eu não sei, isso aqui é o meu sujeito de criado. Eu não separo esses elementos por vírgula quando eles estão na ordem direta. E aqui eu destaquei a frase, e realiza transfusões sanguíneas porque deu ambiguidade, gerou ambiguidade, ó. Cuja instalação situa-se no Vale do Silício e realiza transfusões sanguíneas. A instalação realiza transfusões sanguíneas? Não, né, minha gente? Lá nessa instalação é realizado transfusões sanguíneas. Quando eu coloco o e sem vírgula, eu estou mantendo o sujeito. Então, quem que é o meu sujeito aqui? Quem que é o sujeito de situa-se? Instalações. Quem que vai ser o meu sujeito de realiza se eu tenho um e sem vírgula aqui? Instalações. Eu vou manter o sujeito. Mas aqui não é instalações que realiza transfusões sanguíneas. Lá é realizar. Então, cujas instalações situa-se no Vale do Silício e lá são realizadas transfusões sanguíneas. Então, eu deveria tirar a personificações de instalação. Não é a instalação que realiza transfusões. O procedimento recorre a uma startup de biotecnologia e tem como objetivo analisar os impactos do plasma dos mais novos contra doenças do envelhecimento. Assim, mais de 1 litro de sangue recebido pelo voluntário, o qual paga $8.000 por isso. Todos os pacientes afirmam sentir-se mais dispostos após o processo, o que estaria relacionado à diminuição de níveis inflamatórios do sangue, além da ação de componentes do corpo dos jovens, como vinculado ao desenvolvimento e à criação de veias. Então, aqui eu destaquei não tem essa vírgula porque está na ordem direta. Então, todos os pacientes afirmaram sentir-se mais dispostos após o processo. Então, após o processo é o complemento, é quando as pessoas se sentiram mais dispostas, está na ordem direta. Então, eu não preciso de vírgula. O que estaria relacionado à diminuição, Então, aqui eu mantive o paralelo, vinculado ao desenvolvimento e vinculado à criação de veias. Então, por isso que tem essa crase aqui. Porque quando está relacionado a vinculado, quem está vinculado a alguma coisa. Então, vinculado ao desenvolvimento, vinculado à criação de veias. Então, precisa ter essa crase aqui para manter o paralelismo com o vinculado. Contudo, as pesquisas ainda não apresentam conclusões. Então, aqui eu peguei todas essas ideias aqui. Na verdade, eu resumi esses 3 parágrafos aqui naquele meu parágrafo lá. Por quê? Porque esses 3 parágrafos falam da mesma coisa. Eles falam dessa empresa lá do Vale do Silício que realiza esses procedimentos. Então, eu deveria resumir todas essas ideias em um parágrafo só, para não ficar um texto extenso. Então, eu aglutinei as ideias, selecionei realmente o que era mais importante. É importante, no meu resumo, eu falar o nome das proteínas? Não, gente, isso não é importante.
é importante eu falar que tem proteínas associadas, que tem alguns marcadores, mas o nome, isso é especificar, isso são detalhes. E o resumo, a gente não coloca detalhe, a gente não coloca especificidades no resumo, a gente coloca apenas o essencial, o principal, qual que é a mensagem principal desse parágrafo. Você vai lá, copia isso, não copia, né? Não pode ter cópias na redação de vocês, um resumo. Vocês vão lá e parafraseiam, trocam as palavras, tudo bem? Eu marquei aqui o contudo porque tem vários contudos. Veja que eu uso contudo aqui e aqui. E contudo é uma conjunção que a gente tem vários sinônimos. A gente tem porém, contudo, entretanto, não obstante. Tem opções. E se você repete uma palavra que tem opções, isso é considerado que você não tem vocabulário. Então, é por isso que, quando você repete palavras, é marcado na sua redação. Então, foi por isso que eu destaquei aqui. Tinham outras opções, tinham outras alternativas para eu poder usar, para eu não ter que repetir a palavra contudo. Não repito, principalmente conjunções e preposições, mas principalmente as conjunções. A gente tem listas enormes de conjunções que têm o mesmo sentido. Então, não repitam, porque tem possibilidades de a gente usar outras alternativas. Estudos nesse ramo entre animais já são fundamentados desde 1956, segundo a matéria. Eu sempre, em todos os parágrafos, eu preciso retomar o meu texto. De onde eu estou tirando essa informação? Porque isso aqui, se você não retoma o seu texto, isso aqui vira um texto de divulgação científica. E perceba que isso aqui já é um texto de divulgação científica. A reportagem, ele mesmo que fala, ó, do domínio de divulgação científica. E o texto de divulgação científica é um texto cobrado já pela UFO, né? Um novo gênero. Então, se você não mantém as marcas de um texto, de um resumo, o seu texto vira puramente um texto de divulgação científica. Olha que é um passo para você trocar de gênero ali. E uma das marcas, uma das formas de você garantir que isso aqui é um resumo, é fazendo isso. É retomando o seu texto original. Então, segundo a matéria de Vidal. Ademais, pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram em 2008 que os roedores mais velhos que receberam sangue de mais novos passaram a possuir células no hipocampo, uma região do cérebro essencial para a memória e para a adquirição de conhecimento, e que é uma das primeiras a apresentar falência com o avanço da idade. Adquirição. Porque agora eu sou o quê? Uma poetisa. Eu peço a minha licença poética e eu invento uma palavra. Meu Deus do céu, adquirição não existe, minha gente. Eu não sei de onde eu tirei essa palavra, não. Gente, eu lembro direitinho. Quando eu cheguei em casa, logo depois eu falei, gente, essa palavra não existe. Eu tenho que ser... A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar se essa palavra existia. Eu já falei, pronto, agora eu zerei minha redação, inventando palavras. Mas deu certo. Olha que eu ainda tirei 77. Pra vocês verem que a parte da gramática, ela não é assim a principal. Nossa, tá longe de ser a principal a ser avaliada aqui na redação de vocês. Então não fiquem surtando com isso. É claro, vocês precisam buscar sempre escrever o mais correto possível. Veja que apesar de tudo, não tem tantas marcações assim. O que é aqui de gramática tá tudo marcado de amarelo. Não tem tantas marcações assim. Mas a adquirição, eu acho que eu perdi todos os meus 3 pontos, eu perdi nessa palavra aqui. Aqui eu destaquei região do cérebro essencial. Por quê? Porque aqui também gerou uma certa ambiguidade. Quando eu coloco essencial logo depois de cérebro, pode dar a entender que essencial está relacionado a cérebro. Só que o que é essencial aqui não é o cérebro. O essencial aqui é a região. É uma região essencial para a memória. E não o cérebro essencial para a memória. Percebem a diferença? Então, aqui seria melhor eu inverter. Uma região essencial do cérebro para a memória. Então, por quê? Porque eu coloco o adjetivo logo depois do substantivo que eu estou qualificando. Então, se eu coloco o meu adjetivo depois, ele vai sempre qualificar o meu substantivo logo que eu coloquei anteriormente. Então, aqui, o essencial está caracterizando o cérebro. Só que não é o cérebro que é essencial para a memória. É a região que é essencial. Então, seria o melhor região essencial do cérebro para a memória. Tudo bem? De acordo com a geneticista Lídia Pereiros, as pesquisas nessa área são estimulantes. Contudo, é necessário que mais avaliações sejam feitas a fim de que as vantagens descobertas com os animais também ocorram com os humanos.
Nesse âmbito, além da startup americana, há outro estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Stanford, em que se iniciou a pesquisa sobre as consequências desse tipo de transfusão sanguínea entre quem possui Alzheimer. Contudo, também não há conclusões ainda. E veja que aqui eu resumo todas essas ideias aqui, ó. Eu resumo esse parágrafo e esse parágrafo aqui, que é um pouquinho maior, ó. Tudo isso aqui foi o que eu resumi. Aqui, o essencial é o quê? O essencial é que isso aqui já acontece desde 1956, que algumas pesquisas revelaram esse crescimento das células do hipocampo. E aqui o essencial é mostrar que, apesar de ser muito excelente esse resultado, tem muitos resultados positivos, a gente precisa tomar cuidado porque não é o que repete com os animais, que vai repetir com os homens. E aqui, essa questão de ter esse estudo aqui para pessoas com Alzheimer não era o essencial, poderia estar ou não. Se não tivesse na sua redação, no seu resumo, estaria tudo bem. Porque aqui é só um exemplo, uma exemplificação do que eles estão falando aqui, sobre o progresso dessa pesquisa e desse estudo. Mas não era o essencial. O essencial era falar que nós temos que tomar cuidado, ok? E aí, eu concluo, a conclusão de vocês, a conclusão do resumo é a mesma conclusão do seu texto motivador. Algumas pessoas acham que precisam inventar, criar uma conclusão, fazer um resumo de tudo que foi dito. Não. Todos os textos que vocês pegarem, todos os textos, eles já terão uma conclusão, porque todo texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, independente do gênero a que ele pertence. Todo texto, ele já vai, na sua essência, ali quando ele foi escrito, ter um fechamento, uma conclusão, um encerramento daquela discussão do que está sendo debatido ali. Seja uma notícia, a gente falou que já deu notícia, inclusive, se você não viu essa redação ainda, corra lá para ver. Até a notícia já tem a sua conclusão, todos os gêneros têm. E muito mais um texto de divulgação científica, ele precisa ter uma conclusão. Então, você não vai inventar uma conclusão. A sua conclusão não é um resumo do que foi dito, não é uma retomada. É um resumo da própria conclusão do seu texto motivador. Por fim, a reportagem, de novo, ó, veja que em todos os parágrafos, segundo o texto, segundo a matéria, aqui a reportagem, aqui também a reportagem. Então, em todos os parágrafos, vocês precisam retomar o texto motivador. Se o seu texto motivador for um texto sobre um livro, você vai falar o livro, tal. Se vocês forem resumir um capítulo de um livro, não sei. Não sei como pode vir um texto motivador. Seja uma notícia, uma reportagem, qualquer coisa. Vocês sempre vão retomar a referência de vocês. Por fim, a reportagem alerta sobre os perigos que envolvem esse procedimento. E aqui a polêmica vírgula após as conjunções. Gente, não tem vírgula depois de conjunção. Se ela está na ordem direta, a gente costuma usar essas vírgulas depois de conjunções conclusivas e adversativas, elas não existem. Essas vírgulas existem antes das conjunções, ou se o que vem aqui estiver em ordem invertida, estiver antecipado. E aí essa vírgula não vai ser por conta da conjunção, vai ser por conta do trecho que está aqui. A conclusão lá do texto motivador é para falar sobre os riscos. Então aqui essa conclusão inteira fala sobre os possíveis riscos desse procedimento. E é isso que eu vou escrever aqui. Assim, de acordo com a hematologista Melka Barros, qualquer produto biológico, como o sangue, pode provocar reações negativas. Um desses efeitos é o crescimento da chance de alergia aos componentes que serão recebidos pelos pacientes. Além disso, o plasma jovem possui muitos fatores de crescimento, o que pode propiciar a ocorrência de cânceres nos receptores. Portanto, são questões e problemas reais, entretanto, que não são suficientes para diminuir o anseio da turma californiana por alcançar a juventude eterna. Aqui, eu saquei esse de acordo com, porque vejo que está bem próximo aqui, ó. Logo na linha 21 eu uso de acordo com e aqui de novo de acordo com. Tem opções, segundo, já colocar de direto, a geneticista pensa isso, diz isso, afirma isso. Então, teria também recursos e eu repeti essa expressão. Aqui está destacado, portanto, porque ficou muito confuso isso aqui. Portanto, são questões e problemas reais, entretanto, que é isso, minha gente? E outras, a gente já colocou aqui o por fim no começo, já faz uma conclusão da conclusão. Que coisa mais confusa isso aqui. Quem que escreveu essa redação? Ah, fui eu. Gente, não existe isso não. Aqui, essa frase é uma oração subordinativa concessiva, ou seja, se tivesse acontecido isso. Então, era essa a ideia que eu queria trazer aqui. Mas sem recursos, eu poderia ter usado. Ainda que sejam problemas reais,
E isso não é suficiente para desmotivar a turma californiana por alcançar a juventude. Olha que mais simples, mais claro, direto, bem escrito, do que, portanto, são questões problemas reais, entretanto, que não são suficientes. Que é isso, gente? Coisa confusa. Então, aqui, um simples ainda que já resolveria o meu problema. Mas veja que é exatamente a conclusão aqui também, ó. São obstáculos reais, mas nada que reduza o ímpeto da turma californiana em busca da eterna juventude, até que apareça a próxima aposta. Antes foram os coquetéis de vitaminas, os alimentos com ômega 3 e as injeções de hormônios. Então aqui eu só peguei essa parte aqui porque é o essencial. Qual que é o essencial desse trecho aqui? Falar que, apesar dos riscos, as pessoas ainda estão pesquisando porque elas acreditam nesse benefício. E foi isso que eu coloquei na minha conclusão. Então veja que eu faço um resumo da própria conclusão. Eu não crio uma conclusão, eu não faço uma conclusão que é uma retomada do meu texto, não. Eu vou seguir exatamente o que está lá no meu texto motivador. Então é isso, gente. E eu também quero mostrar aqui para vocês como que é a folha oficial que vocês vão escrever. Essa aqui é a folha oficial da redação. Vocês vão aqui em cima escolher a situação de vocês, a situação que vocês querem fazer. E aqui nas provas sempre vinham 3 situações, mas eu escolhi, mas agora na prova de vocês vai vir apenas 2. E aí vem os textos motivadores. Aqui eu tenho só, é o texto motivador só do resumo, porque eu separei os gêneros, os textos motivadores dos gêneros. Então vai vir sempre escrito aqui, enorme, situação B, e a situação B é isso aqui, e vem aqui o comando para fazer o resumo. E o gênero sempre vem destacado também na hora da prova. Então, cuidado, prestem atenção, porque se você marca a situação aqui errada, e isso aqui você não pode rasurar, gente. Se você marca a situação errada, você vai zerar. Porque você, por exemplo, vamos supor que a situação A, se eu não me engano, a situação A era um relato. Então, imagina que eu marco aqui situação A e escrevo isso aqui. Não tem nada de relato, eu ia zerar. E se eu zero, eu sou eliminado. Então, cuidado na hora de marcar isso aqui. A linha 1 é uma linha 0 e é onde vocês vão colocar o título de vocês, tudo bem? Ainda que seja linha 0, ainda que venha aqui escrito número de linhas, o que não vai acontecer, mas vai que eles mudam essa folha. A primeira linha é a linha do título, para vocês acostumarem com ela, ok? Não é para saltar linhas, em nenhum momento. Então, a linha 1, ou no caso aqui a linha 0, é a linha do seu título. E aqui tem, na verdade, então, 36 linhas, né? O edital sempre traz 34 linhas, só que na prova sempre vem as 36. Vem 36 na folha de rascunho e vem essas 36 aqui na folha oficial, considerando que essa aqui é a linha 0. Então, é para escrever o título aqui nessa primeira linha e não saltar linha para começar o seu texto. E essa aqui é a carinha da sua redação. Lembrar de não ultrapassar aqui as margens e não escrever aqui, ó. A área reservada, não escrever aqui. Então, não pode ter nada escrito aqui embaixo, ok? É isso. Gente, então é isso. O gênero resumo não é complicado, vocês viram, e foi por isso que eu escolhi essa opção. Porque eu acho que ela é bem direta, é só ir lá, pegar a ideia principal de cada parágrafo. A gente está muito acostumado a fazer resumo. Todo estudante já fez resumos, que seja do livro, que seja das questões, matérias, que seja de história, ou fez resumos do livro, dos livros literários que vão cair na UFA, ou em algum outro momento você já precisou fazer algum resumo na sua vida. Então a gente já está mais acostumado, a gente sabe captar a essência, a mensagem principal de cada parágrafo. O resumo é isso. É selecionar as ideias principais e aglutinar todas as ideias que estão separadas em parágrafos diferentes e fazer um único parágrafo com essas ideias e lembrar de sempre retomar o texto motivador. Ter título, manter a sequência do que foi exposto. Lá no texto motivador, a sequência das ideias é a mesma sequência que eu sigo aqui na minha redação. Por exemplo, eu não poderia colocar essa informação do Papa lá na minha conclusão. Não, foi a primeira informação que apareceu no texto motivador, então tem que ser a primeira informação que aparece no meu resumo. Eu sigo a ordem. Eu não posso falar lá dos efeitos adversos, que tá lá na conclusão, lá no finalzinho do texto motivador, antes de falar da questão da empresa lá da Ambrose. Não, se no meu texto veio logo depois que eu falei do Papa, já começou a falar da Ambrose, então eu preciso seguir essa ordem também no meu resumo. E aglutinar essas ideias, pegar as mensagens principais, esquecer detalhes aqui, é realmente qual que é o foco desse parágrafo e sempre retomar o texto motivador. Isso são as marcas de evidências do resumo. Não tem muito erro, não tem muito segredo.
Espero vocês para a próxima redação e bora lá alcançar os nossos 80%. Um beijo para vocês e até mais.